falar sobre o Enem, cujas primeiras provas já serão no próximo domingo. E hoje nós estamos trazendo a professora Natucha Pedrosa, professora de História, que é uma prova importantíssima no Enem, logo no primeiro dia, né? A prova importantíssima, a prova de História, um contexto hoje muito maior. A história saiu do mero acontecimento cronológico, não é? Para uma abordagem muito mais, digamos assim, eu diria transversal, com outros acontecimentos, com geopolítica, enfim, com geografia, com ambiente, com tudo, como a história ficou ampla e como é bonito ver um professor de história, um bom assunto de história. Professora querida Natucha Pedrosa, bem-vinda, professora Natucha. Boa tarde, João Hilário. É um enorme prazer voltar aqui nesse espaço, na Rádio Progresso FM. Sou professora da disciplina de História do Colégio Evolução, do Evolução Cursos. Quero saudar carinhosamente todos os nossos alunos, de maneira muito especial, que estão nos ouvindo. Quero saudar todos os ouvintes e expressar que é muito gratificante fazer parte, mais uma vez, desse espaço aqui na Rádio Progresso FM, para dialogarmos sobre uma prova tão importante para o ensino básico no Brasil, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Sim. Muito obrigada pelo espaço. E é uma grande honra. A honra é toda nossa, querida professora Natucha. Quantas questões são a prova de História? A prova de Ciências Humanas Sim. e suas tecnologias, Sim. ela tem 45 questões. Nesse primeiro final de semana, os alunos farão prova de Linguagens e de Ciências Humanas. Cada prova tem 45 questões e farão também a prova de Redação. Envolve as ciências humanas, Geografia, Filosofia, Sociologia e também História. E é como você mencionou agora há pouco, né? A História, ela tem sido uma ciência cada vez mais dialogada com outras áreas do conhecimento. Então não é mais uma história factual, uma história cronológica, em que exige que o aluno apenas, entre aspas, decore fatos e datas. Então a prova exige que o aluno tenha um conhecimento de mundo. A prova exige que o aluno tenha um esforço interpretativo, identifique pontos de vista, interprete textos, interprete charges, gráficos. Então, o Enem tem exigido cada vez mais leitura e interpretação do nosso aluno. Ou seja, pode ser desde a pirâmide de Gizé até as torres gigantescas de Dubai. Num lapso de tempo muito pequeno, de questão muito pequena, esses assuntos podem estar inseridos numa prova. Exatamente. Inclusive, pode ocorrer, João Hilário, uma relação passado-presente. A questão pode fazer uma correlação de temporalidades. Eu trabalho muito isso com os alunos lá no cursinho. O que é correlacionar temporalidades? Vamos imaginar aqui. A questão pode relacionar a democracia grega, ateniense, criada por Clístenes no século V a.C., com a democracia atual. E pode exigir do aluno que ele saiba diferenciar, né? Então, vai apresentar textos, que o aluno precisa interpretá-los, aí o aluno precisa relacionar os textos, muitas vezes estabelecer a relação entre passado e presente, entender como era a democracia na Grécia, que era uma democracia direta, onde os cidadãos tomavam as decisões na ágora, na praça. Eram os próprios cidadãos que deliberavam as questões da polis, da cidade-estado. Hoje não é mais direta. Hoje ela é indireta representativa. Uma vez que os cidadãos, eles participam, elegendo os representantes. Então, história é entender o acontecimento no tempo. Como já dizia um grande historiador chamado Mark Bloch. E aí pode ser passado e presente, inclusive relacionando essas temporalidades, passado e presente. A geopolítica mundial, hoje bastante difusa, com guerras em todos os lados, com guerra da Rússia contra a Ucrânia, guerra de Israel contra os grupos terroristas, Hezbollah, o Hamas, e agora também com o Irã, com outros países lá, aquele caldeirão que é ali o Oriente Médio. São assuntos
que a professora Natucha considera inescapáveis na prova de Ciências Humanas do Enem? O aluno que vai fazer o Enem, neste final de semana, ele precisa estar muito informado sobre os acontecimentos da atualidade. Inclusive para a redação, para a prova de História, para a prova de Humanas e para a redação. Então, é uma condição do aluno que ele esteja assim, muito consciente dos acontecimentos, informado, que ele leia. Tá? Então, todo acontecimento da atualidade é importante, porque o Enem, ele incentiva o aluno a resolver problemas que estão relacionados com os desafios do dia a dia. Então, é uma prova que exige muito essa relação com a nossa realidade. Então, qualquer assunto da atualidade pode ser cobrado. Crise ambiental, os impactos da globalização, as novas mídias digitais. A enchente do Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim, as questões dos impactos ambientais. Então, tudo isso pode cair na prova de geografia, dialogando com outras áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade, ela também é muito marcante no Enem. Uma curiosidade, o dilúvio, tão falado nos ensinos bíblicos, na religiosidade, isso aqui tudo. Tem perigo de ter uma comparação do dilúvio, por exemplo, hoje com tudo que está acontecendo, que acontece no Brasil, com os tsunamis que acontecem na Ásia e em outros lugares? Claro, o Enem é uma caixinha de surpresa, né? A gente estava, por exemplo, resolvendo uma questão no Enem, que discordava, falando de recursos naturais, da frase do pai da história chamado Heródoto, que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. E a questão tinha um texto do Jaime Pinsky, que é um historiador mais moderno, né? O Heródoto viveu na Grécia, no século V. O Jaime Pinsky dizia o seguinte: os recursos naturais não explicam por si só a prosperidade de uma civilização. Porque se não fosse o trabalho humano, se não fosse o trabalho do homem gerenciando os recursos, da mesma forma que esses recursos naturais significaram a prosperidade, a riqueza, a abundância, poderia ter sido também a destruição. E aí a questão perguntava, qual é a opinião do autor? Como é que o autor discorda de Heródoto? Ou seja, o autor enfatiza o labor humano. Como é importante o trabalho humano no gerenciamento dos recursos naturais. Então, eles por si só não justificam o desenvolvimento das civilizações. E aí, hoje, o que temos é um efeito contrário. É o efeito contrário. Se o trabalho humano fez do Egito uma dádiva do Nilo, como dizia Heródoto, hoje o ser humano está sendo acusado de contribuir com a destruição ou com a mudança para pior da natureza. Aí pode ter uma relação desse tipo na prova? Pode ter também uma relação desse tipo. Na prova de História, de acordo com o sistema que nós trabalhamos lá no cursinho, que é o sistema Ari-de-Sá, né, de acordo com o levantamento feito por esse sistema, tem 5 conteúdos que são mais recorrentes. Eu vou até aproveitar o espaço, me permita, João Hilário, para citar esses 5 temas, para que o nosso aluno que está em casa, ele possa reforçar os estudos nesse momento. Faltam, poucos dias para a prova. De acordo com o sistema Ari-de-Sá, o tema mais cobrado é a idade contemporânea na prova de História, que é o período que sucede à Revolução Francesa do século XVIII. Então, os acontecimentos subsequentes à queda da Bastilha, que é o marco inicial da Revolução Francesa, são os mais cobrados. Portanto, século XIX e XX. Que são aqueles acontecimentos da Primeira Guerra, ascensão de regimes totalitários, crise de 29, Segunda Guerra Mundial. Então, esses acontecimentos de guerras e crises do século XX, da contemporaneidade. Esse é o primeiro tema mais recorrente. Quando a senhora fala em crise de 29, aí há uma transversalidade entre economia e história. E história, exatamente. E história, economia também é história. Sim, é uma competência exigida no Enem, né? Entender os fatores que causaram as crises econômicas, relacionar a economia das civilizações com aspectos sociais e geográficos, são competências do Enem. O segundo assunto mais cobrado é Brasil colonial. Todo o período da colônia, que abrange século XVI, século XVII, século XVIII,
até o 7 de setembro de 1822. Esse é o segundo conteúdo. O terceiro mais cobrado é o Brasil Império, que é o século XIX. Sobretudo, o final do século XIX, quando teve o movimento abolicionista, que foi a luta pelo fim da escravidão. O quarto assunto é a história política. E aí o Enem gosta muito de cobrar a Era Vargas e a ditadura militar. A Era Vargas ainda mais, com mais recorrência, com mais intensidade. E o quinto conteúdo, que eu acho assim, muito interessante ser trabalhado em sala de aula, é conceito de cultura, de patrimônio cultural e de memória. Então isso mostra que o Enem tem uma abordagem também antropológica, traz também essas noções do que é cultura, do que é patrimônio cultural, da importância do patrimônio cultural, que reforça e que aciona referenciais de sentimento de identidade. Então esse é o quinto conteúdo mais cobrado. Puxa, gente, cada vez que vem um professor, uma professora aqui do Evolução Curso, tanto eu aprendo mais como admiro mais, pode estar certo disso. E além de estudar, de se inserir nesse contexto, de se atualizar, que é uma coisa, se atualizar, que é uma coisa muito importante, né? Porque para entender história é preciso que a gente esteja bem atualizado, né? A gente entende muito melhor a história se estiver bem atualizado. O que o estudante que vai fazer a prova de Ciências Humanas, o que deve fazer nesses últimos dias, professora Natúcia? Enfim, eu tenho conversado com os meus alunos dizendo, até o dia da prova, até sábado, o que é importante que você faça, tá? Importante que você revise os principais temas, revise seus resumos, suas anotações e resolva bastante questões. Então, agora é o momento lá no cursinho que a gente está fazendo a revisão final. E nessa revisão final, a gente retoma eixos temáticos, que são temas recorrentes, e resolve muitas questões. Por quê? O aluno ele precisa estar acostumado com o item do INEP, que é a questão do INEP. A questão do INEP não é uma questão tradicional. É uma questão que tem sempre o texto base, a situação problema e as alternativas. Então, o aluno ele precisa ler o texto base, entender o texto, identificar o tema, identificar o ponto de vista do autor e depois ir para a situação problema, que é o comando, que exige dele habilidades e competências. Aí ele vai marcar a alternativa que resolve a situação problema. Às vezes ele pode até se deparar com a alternativa que a gente chama de plausível, que nesse caso é um distrator. Embora ela seja plausível, se você fizer a leitura da alternativa de maneira isolada, você vai perceber que ela pode ter coerência, mas ela não responde o que foi solicitado no comando da questão e ela não tem relação direta com o texto. Geralmente as nossas questões são assim. A partir do texto, dos seus conhecimentos sobre o assunto acima, é possível inferir que. Então é interessante que o aluno trabalhe muito com o texto. Então treine a resolução de questões, revise os temas e quando estiverem resolvendo as questões, eu gosto muito de sugerir que eles grifem as palavras-chave. Quando a gente está escrevendo, quando a gente está anotando, a gente se concentra mais no tema. Então, grifa as palavras-chave do comando, identifica o assunto do texto. Então, faz aquela questão com muita consciência e mergulhando no texto. Que bom, que aula! Professora Natúcia Pedrosa, de História do Evolução Cursos, dando essas orientações, essas recomendações aos estudantes que vão fazer o Enem, começando já pela prova de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, já no próximo domingo. Professora Natúcia, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Admiro-a muito, viu? Pode estar certa disso. Uma aula, uma fluência maravilhosa, conhecimento incrível daquilo que leciona e uma orientação muito boa, muito própria para os estudantes que vão fazer o Enem. Muito obrigado ao Evolução, que nos manda seus professores, suas professoras maravilhosos e maravilhosas aqui ao nosso Jornal Progresso. Muito bem-vinda, muito obrigado, professora Natúcia. Eu agradeço demais a participação, o espaço. Eu estava mencionando hoje, né, na sala dos professores, para o Ivanildo Pinho, para a professora Ateneia, que esteve aqui ontem, o quão é mágico esse espaço da rádio.
né? Então, assim, como é bom falar sobre educação nesse espaço, como tem, assim, um significado ainda maior para nós que somos educadores. Então, eu agradeço, me coloco à disposição, tá? E parabenizo a todos os envolvidos por esse programa. Falar de educação na rádio é muito emocionante, é gratificante. Muito obrigada. E a sua participação foi show, professora Natucha. Obrigada. Professora Natucha Pedrosa, do Evolução Cursos ao Vivo no Jornal Progresso.